Olha, nos últimos dias você acompanhou aqui na nossa programação, ao longo do dia todo, inclusive aqui no jornal, né? Todos os acontecimentos em torno do furacão Irma, né? Vimos várias coisas, acompanhamos, enfim, trouxemos todas as informações para que você pudesse acompanhar com detalhes, né? E sempre tivemos aqui a participação efetiva da nossa correspondente na Flórida, em Miami, né? Que é a Tina Roma, que mais uma vez, gentilmente, está aqui conosco. Tina, olá, bem-vinda, Tina, boa noite. Heródoto, boa noite para vocês aí. E aqui a segunda-feira foi de muito trabalho, limpando a casa, olhando os estragos, depois da passagem do furacão Irma, que agora já se transformou em uma tempestade tropical. Neste momento, ele se dirige para o estado da Geórgia, com ventos de cerca de 100 km por hora. Por enquanto, o balanço de mortes é de 38 pessoas no Caribe e 6 aqui nos Estados Unidos. Ao todo, mais de 4 milhões de pessoas ficaram sem luz por conta do Irma e mais de 6 milhões deixaram o estado, o equivalente a 1/3 do estado da Flórida. Mas olha, nesta segunda-feira, grande parte do comércio já começa a voltar ao normal. A energia elétrica vai voltando aos poucos também. Os aeroportos de Miami e Fort Lauderdale começam a operar normalmente a partir de amanhã, assim como todos os parques de Orlando. Aos poucos, tudo vai voltando normalmente. Quem deixou o estado da Flórida já começa a voltar para casa. Aqui, Heródoto, na Flórida, a vida vai voltando aos poucos ao normal. Graças, Tina. Bom, então a gente já pode ir lá para Disneyland, Disney World, né? Para ir lá ver o Mickey, etc, etc. Bom, nós então ficamos com a dúvida, né, de que se esse furacão mais forte tem ou não alguma coisa a ver com o aquecimento global. O coordenador do SEG, do Observatório do Clima, né, e também nossos convidados, está aqui conosco, ele estuda o clima. E nós vamos, então, conversar com ele a respeito desse assunto, que eu acho que é um assunto bastante importante, né? E nós temos, então, aqui conosco o Tasso Azevedo. Ok? Tasso, obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui, Tasso. Obrigado. Tasso, afinal, tem a ver ou não tem a ver com o aquecimento global, né? O que a gente mostrou aí, o furacão? Olha, a gente não pode dizer que esse furacão aconteceu por conta do aquecimento global, mas o que a ciência tem mostrado... Porque furacão sempre teve lá, né? Sempre tem. O furacão sempre acontece nessa região do Atlântico, numa época em que você tem a temperatura no mar, quando ela se aproxima de 27 graus ou passa de 27 graus, forma as condições para formar um furacão. O que acontece é que quando você tem o aquecimento global, que aumenta a temperatura tanto da atmosfera quanto dos oceanos, ela cria condições para que os furacões sejam mais frequentes e sejam mais intensos, que é o que a gente tem visto. Isso tem comprovação científica, né? Ou não? Para você ter uma ideia, um levantamento recente feito por uma grande resseguradora, uma empresa de seguro tem muito interesse nesse tema. Sem dúvida. Ela mostra que os desastres ambientais, os desastres naturais de grandes proporções, incluindo incêndios, enchentes, furacões e outros, eles têm aumentado gradativamente década a década. Então, nos anos 90, você tinha cerca de 300 eventos desse por ano em escala regional ou nacional, quer dizer, que impactem grandes regiões do planeta. E em 2016, por exemplo, nós tivemos 600, quase 700 eventos como esse. Mais do que dobrou. Mais do que dobrou. Então, esses eventos estão aumentando tanto em frequência, a quantidade que acontece, quanto a intensidade deles está aumentando. No caso do furacão, o processo é mais ou menos simples de entender. O furacão é um processo em que, com o aquecimento, com a água mais quente do oceano, ele gera uma convecção de ventos que vai subindo, sobe esse ar quente, vai subindo e ele começa a circular. Quanto mais quente tiver a atmosfera e o oceano, mais vapor d'água ele é capaz de acumular. Então, quanto mais quente for o ambiente, mais quantidade de água pode ter, mais energia tem e mais forte fica o furacão. E aí um pouco como ele acontece ali, né? Enquanto ele está passando por cima do oceano, ele está ficando cada vez mais forte. Sei. Quando ele encontra a terra, ele diminui porque ele encontra fricção. É por isso, não sabia. Então, assim, esse furacão, por exemplo, ele foi margeando a costa e passou só por pequenas ilhas. Daí ele diminuiu, né, a intensidade dele quando caiu passou de ali por 5 para Cuba. 4, é isso? Caiu para 4, depois caiu para 3, depois passou em Cuba, pegou um trecho de novo de mar, subiu de novo, levantou até 5. Então, quer dizer, quando ele está em cima do mar, ele fica mais forte? Quanto mais tempo ele estiver em cima do mar, mais tempo ele tem para se formar. E o furacão é um fenômeno diferente do tornado, que ele demora dias para se formar e ele dura também
Dias para se desfazer. Portanto, depois que ele entra no continente, né, ele vai perdendo força. Foi o que aconteceu agora na Flórida? Isso, por conta do atrito que ele tem. E aí é uma coisa até curiosa, também injusta, digamos assim, que em geral, quando ele chega na Flórida, quando ele chega na costa americana, ele já passou por várias áreas de terra. Por exemplo, como agora passou em Bermuda, em Cuba e outros lugares. E aí é arraso total, porque são áreas relativamente pequenas e que pegam a parte mais forte desse furacão. Então, em geral, quando o furacão ele passa primeiro por áreas de terra mais consolidadas, ele já diminui bastante a força e acaba não chegando na costa americana. Mas o que isso mostra é que a gente é capaz de afetar o clima em proporções muito preocupantes. A gente está, só para dar um exemplo... Claro. O Brasil hoje está com 1.300 cidades em estado de emergência. Hoje? Hoje. 1.300 cidades? Por quê? Por conta de seca ou de inundação. Hoje? Hoje. Então, isso é tipo quase 1/3 das cidades brasileiras em estado de emergência. Nós temos 6.000 e poucos municípios, não é isso? Pois nós temos 5.500 municípios. Então, alguns estão com excesso de água e outros com falta. Com falta de água. E a gente tem, ao mesmo tempo, né, que a gente tem esse furacão enorme e essa quantidade de chuva, por exemplo, enorme que aconteceu com o Harvey, né, no Texas, algumas semanas, a gente tem um período de seca histórica acontecendo na costa oeste americana, na Califórnia. Ali, não chove lá. Não chove e com os incêndios florestais mais terríveis que se viram nos últimos tempos, como tivemos também em Portugal, agora recentemente, os incêndios florestais. Então, são eventos extremos que estão ficando cada vez mais extremos e mais frequentes. Agora, tem um cidadão lá, tal de Trump, que diz que isso é bobagem, pô. Pois é. Ele não acredita nisso, isso é coisa que... É por isso que é uma preocupação. E foi interessante ver os governadores, por exemplo, o governador do Texas e o governador da Califórnia, da Flórida também, ambos salientando que se tem alguma dúvida sobre eles também as mudanças climáticas... Não, eles dizendo, né, se alguém tem alguma dúvida sobre as mudanças climáticas, a gente está vivendo elas agora. E o tamanho do prejuízo que estão tendo nesse momento nos Estados Unidos é quase que irônico, né, com a situação que você está. Você ter prejuízo de 150, 180, 200 bilhões de dólares com esses eventos e, ao mesmo tempo, você ter um presidente que... Será que os Estados Unidos não estão experimentando um pouco do seu próprio veneno? Haja vista que, salvo engano, eles são os que mais contribuem para o aquecimento global? Eu acho que, embora você tenha esses eventos que sejam bastante devastadores do ponto de vista econômico nos Estados Unidos, eles têm você tem poucas perdas de vidas, é um problema mais econômico. Mais econômico. É mais dramático em países que são menores e menos preparados, em que o impacto sobre a saúde, sobre a infraestrutura e sobre a vida das pessoas é muito mais dramático, como é o caso das pequenas ilhas na América Central que sofreram esse impacto agora. Então, o trágico disso é que um país como os Estados Unidos, que contribuiu muito para o problema, com grandes emissões de gás de efeito estufa, ele tenha na atitude, né, pelo menos do seu presidente e de parte da sociedade, tem uma atitude, enfim, que é pouco justa, né, com o restante do planeta. Mas a sociedade americana é uma sociedade muito forte para esses temas. Os estados nos Estados Unidos, tem vários estados que estão trabalhando seriamente para a redução das emissões. Califórnia é um deles? Então, Califórnia, toda a costa oeste, e a gente tem que esperar que não só lá, como na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil, na China, a gente tem esforços para a redução das emissões dramaticamente nos próximos anos, para que a temperatura que cresceu 1 grau só, até agora só cresceu 1 grau. 1 grau. Ela não cresça 2. Né? 1 grau já é como se fosse uma febre de 38, 39 graus para nós. Aumentar 2 graus é uma febre acima de 40 graus e a gente não quer passar por isso. Sem dúvida. Agora, só uma pergunta. É possível que só tenha esse furacão ou é possível que se formem outros? Não, são vários, né? A semana passada teve um momento que tinham 3 furacões ao mesmo tempo, né? Eu não lembro o nome do terceiro, tinha o José, tinha o Irma. Bom, eles são sequências de letras, né? Então, sei, mas não de tamanhos tão grande quanto esse. Não, o José, por exemplo, ele teve uma trajetória que ele passou primeiro por terra rapidamente e aí ele se transformou numa tempestade tropical rapidamente. Mas ainda nós estamos na temporada de furacões, ainda podemos ter mais alguns furacões nas próximas semanas ainda. Gentilmente aqui conosco, o Tasso Azevedo. Tasso, eu, indelicadamente, não disse o que é SEG, gostaria que você dissesse.
É o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa. No Brasil, A gente estima no Observatório do Clima há alguns anos já quanto que o Brasil emite desses poluentes da atmosfera que são causadores do aquecimento global. E a gente faz isso já há alguns anos. E também a gente participa desse esforço do que a gente chama Coalizão Clima, Agricultura e Floresta no Brasil. Clima, Agricultura e Floresta. Porque no Brasil o tema mais importante para as emissões, tanto que gera mais emissões no Brasil hoje, quanto a nossa maior oportunidade de reduzir emissões no Brasil, é a atividade agrícola e o desmatamento e o cuidado com as florestas. Então, quando a gente desmata ou quando a gente tem uma atividade agrícola sem os cuidados necessários, a gente emite muito gases de efeito estufa. Carbono, metano e outros. Agora, se a gente não desmatar, reflorestar mais, e se a gente cuidar de uma agropecuária com práticas sustentáveis, a gente pode não só reduzir as emissões desses gases, quanto a gente pode tornar essa conta negativa. A gente pode estar retirando mais gases de efeito estufa da atmosfera. Então, senhor, obrigado aí pela aula. Ficou muito claro, viu? Muito ótimo. grato. Legal. Muito obrigado. Prazer.